Instagram ou TikTok? Hoje vou comparar essas duas gigantes das redes sociais para saber qual delas pode gerar mais resultado para sua marca. Para começar, o Instagram. Essa rede social tem um grande problema, mas também tem grandes oportunidades. Vamos começar pelas oportunidades. O Instagram ele já tem uma estrutura de ads bem complexa, então você consegue iniciar rapidamente fazendo anúncios de vários tipos para vários tipos de negócio e ele tem um público muito amplo, então ele consegue atingir várias faixas etárias, desde jovens até mais velhos, e ele também consegue uma segmentação muito interessante, porque as pessoas estão consumindo diversos tipos de conteúdo e já estão acostumadas a receber anúncios de empresas, por exemplo. Então é muito comum a inteligência artificial do Instagram te dizer o seguinte: você clica no anúncio de um tipo de negócio, imediatamente você consegue receber anúncios dos mesmos tipos de negócio que estão anunciando naquele segmento. Você já deve ter reparado isso, e essa inteligência artificial do Instagram está disponível nos ads principalmente. Qual que é o grande calcanhar de Aquiles do Instagram que o TikTok tem como potencial? O maior problema do Instagram é o crescimento orgânico. Hoje é muito difícil você crescer no Instagram de forma orgânica. É possível, sim, aquele crescimento sem pagar por anúncios. E ao mesmo tempo, até quem paga pelos anúncios tem dificuldade de crescer, porque a competição é muito grande dentro do Instagram. Você tem muita gente lá, mas também tem muitas marcas interessadas em falar com esse público. A dica que eu diria é, quando você pegar o seu Instagram para fazer um trabalho para sua empresa, não esquece de fazer anúncios. Sem anúncio, a sua empresa não vai muito longe no Instagram. E se possível, quando você vai fazer um anúncio, tenta criar conteúdos mais educativos, conteúdos informativos e não conteúdos tão focados em venda, focados mais em relacionamento. A venda vai ser uma consequência nessa rede social. Mas e o TikTok? Onde está a grande oportunidade e onde está a grande ameaça ou a grande fraqueza dessa rede social? Para começar, é comum dizer que o TikTok não é nem uma rede social do jeito mais tradicional. O TikTok está muito mais próximo do YouTube, que é esse canal que a gente está fazendo aqui agora, do que do Instagram. Porque no TikTok o conteúdo chega para você independente de quem você está seguindo. Isso também acontece no Instagram, mas não é o centro daquela rede social. Ao mesmo tempo, você tem sim lá os conteúdos dos seus amigos, as pessoas que você segue, mas o que é mais comum no TikTok é o conteúdo orgânico de pessoas que você não seguir. Então, o que importa no TikTok não é a relação pessoa a pessoa, é o conteúdo e o segmento de conteúdo que a pessoa está consumindo. Ou seja, se você faz anúncios no TikTok, por exemplo, para ganhar seguidores, você pode fazer anúncio, é barato, mas isso não vai impactar tanto no seu negócio quanto no Instagram, por exemplo. No TikTok, pouco importa se você tem 10, 100 mil seguidores. A entrega não funciona dessa maneira. Como funciona? O TikTok entrega conteúdo baseado em inteligência artificial e no comportamento do usuário. Então, não importa se aquele usuário está te seguindo ou não. Isso não necessariamente é um critério. Ele vai entregar para 200 usuários, se aqueles usuários engajarem, ele vai para os próximos e assim em diante até você atingir milhares, às vezes centenas de milhares de pessoas. Mas percebe que aí a relação é um pouquinho diferente. Então, uma dica no TikTok é se preocupar de verdade com o orgânico, ao contrário do Instagram. No Instagram, você consegue orgânico? Consegue. Mas no TikTok, ele é central. A linguagem é diferente, o jeito de se comunicar do TikTok é um pouco diferente do Reels, por exemplo, do Instagram, mas qual que é o ponto aqui? Você vai perceber que o TikTok valoriza muito pessoas falando, pessoas que representam uma marca, pessoas que têm um conhecimento. Então, se você está num segmento e você tem esse conhecimento, você tem que gravar vários TikToks. Alguns deles vão ganhar esse alcance orgânico e vão gerando essa audiência, essa autoridade para você. Para ser bem sincero, é uma questão de quantidade mesmo. Eu já fiz esse experimento, já publiquei 60 TikToks seguidos em vários dias e eu percebi que realmente eu tive alguns com milhões de visualizações. Existem técnicas? Existem, mas o que é importante? Você ter conteúdo e que esse conteúdo gere engajamento. As pessoas comentem, elas passem esse conteúdo adiante. Então, aqui no TikTok a gente está falando sobre algo mais orgânico, que é muito parecido com o que a gente está falando aqui no YouTube. Além disso, ele tem a busca, né? O TikTok hoje resolve muitas coisas por busca. Então, o que é interessante você observar no TikTok? Pensar no conteúdo em formato de tutorial, de dica, informativo. A mesma coisa no Instagram, só que no TikTok isso ainda ganha um impulso por causa da busca. O que a gente observa de ads no TikTok é que o usuário está um pouco menos acostumado a sair daquela rede. Então, os anúncios no TikTok são mais para gerar consciência de marca. No Instagram, eles geram ação, geram formulário, geram inscrição. À medida que a gente for se acostumando com os ads no TikTok, a tendência é essa também, a gente se acostumar a converter mais direto do TikTok. Mas eu diria que hoje o que a gente observa é que os usuários ainda olham muito anúncio, pulam e não necessariamente engajam com anúncio como engajam no Instagram, onde as pessoas já estão até mais acostumadas
acostumadas com essa rotina. De forma simples e direta, é como comparar o anúncio no YouTube, que você deve ter pulado muitas vezes, com o anúncio no Instagram, que às vezes você clica para saber um pouco mais. Comparando diretamente essas redes, a gente pode dizer sim que o TikTok tem um público um pouco mais jovem que o Instagram, mas isso vem se expandindo. Então, essas redes estão cada vez mais populares em outros nichos. O Instagram crescendo em públicos que antes eram dominados pelo Facebook, como por exemplo públicos de 50 anos ou mais, e o TikTok também crescendo em outros segmentos. Mas e se eu tivesse que escolher uma dessas redes para vencer essa batalha hoje? A minha opção seria o TikTok. Por quê? Porque o TikTok ele tem uma demanda alta, mas ele ainda não tem tanta gente criando conteúdo para ele no mercado corporativo. Como eu disse, é uma linguagem diferente, é preciso entender e se adaptar, mas é mais fácil você crescer hoje no TikTok do que no Instagram. Provavelmente você consegue em 6 meses virar uma autoridade no seu segmento e no Instagram você vai ter mais dificuldade ou vai ter que gastar mais. Por outro lado, se você tem uma verba legal de anúncios, eu coloco 80%, 90% dessa verba no Instagram e não no TikTok, justamente pelaquela relação que eu falei. TikTok ele ser mais para criação de marca do que para geração de ação. Lembrando que a gente tem 2 vídeos aqui no canal que a gente separou para você aprofundar no que eu falei hoje. Então, se você quer viralizar anúncios no TikTok, entender melhor as ferramentas, tem esse vídeo que você pode acompanhar para entender tudo sobre isso. Do outro lado, tem esse vídeo também sobre criação de conteúdo com inteligência artificial para gerar mais engajamento, principalmente no Instagram. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, o cenário tenha mudado, as coisas mudam rápido. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui no comentário. Não se esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Um abraço e até a próxima.